Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre um livro, um audiobook que eu estava escutando, que é The Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live and Die. Seria a escada quebrada, como a desigualdade afeta a forma com que a gente pensa, vive e morre. Como diz o próprio título do livro, ele vai falar muito sobre desigualdade econômica e social e sobre o efeito dela no indivíduo na sociedade atual. Muito provavelmente tu já te deparou com estatísticas e dados na internet dizendo coisas do tipo: os 8 indivíduos mais ricos do mundo têm o mesmo que os 3,5 bilhões de pessoas mais pobres do planeta. A gente sabe que a desigualdade econômica é um grande problema, mas ter noção dos efeitos dessa desigualdade ainda é muito difícil e ainda é uma coisa que não está bem clara, não é um conhecimento bem disseminado entre a população. Antes de a gente começar essa conversa, é preciso definir 3 conceitos: pobreza, desigualdade econômica e percepção ou sensação de pobreza. Segundo o autor, pobreza vai ser definido como a falta de poder econômico e a consequente falta de acesso a recursos básicos como alimentação, educação e saúde. Já a desigualdade social e econômica vai ser definida como a diferença entre o poder econômico ou status social entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Já a sensação ou percepção de pobreza, ela é resultado da comparação que o indivíduo faz com outros indivíduos de nível social, econômico ou hierárquico mais elevado. No livro, o autor aponta diversas pesquisas que associam a desigualdade econômica numa sociedade com uma menor expectativa de vida, maiores índices de obesidade, pior saúde mental, menor felicidade, taxas mais elevadas de crimes, abuso de drogas e diversos outros problemas sociais que a gente experimenta hoje em dia. A questão aqui é que a gente costuma associar esse tipo de problema social com a pobreza de uma sociedade ou de um país. Você observou que em países subdesenvolvidos, esses mesmos índices estavam muito associados aos níveis de pobreza, ou seja, quanto mais pobre o país, mais dificuldade ele enfrentava nesses problemas sociais. Agora, nos países desenvolvidos, os índices desses problemas sociais, eles não estavam relacionados com os níveis de pobreza, mas sim com os níveis de desigualdade econômica. Então, países que tinham maior desigualdade econômica acabavam apresentando maiores índices desses mesmos problemas sociais. Menor expectativa de vida, maiores níveis de obesidade, pior saúde mental e assim por diante. E é aí que entra o conceito de percepção de pobreza. Enquanto países subdesenvolvidos têm problemas sociais por causa da pobreza, países desenvolvidos apresentam os mesmos problemas sociais por causa dessa percepção subjetiva de pobreza que é resultado da desigualdade econômica. Mas essa comparação social é um processo natural e constante na nossa vida. Nós realmente gostamos de estar no topo e realmente nos sentimos mal e sofremos quando estamos na base dessa pirâmide. No livro, o autor traz o exemplo do efeito melhor que a média, que descreve como as pessoas tendem a se julgar melhores do que a média em qualquer que seja o assunto que elas gostem ou valorizem. Um dos exemplos apresentados é o de uma pesquisa que perguntou para pessoas se elas se consideravam condutores abaixo da média, na média ou acima da média. A maioria das pessoas que responderam à pesquisa se consideraram condutores acima da média. O problema é que essa pesquisa foi aplicada num grupo onde todos os indivíduos estavam hospitalizados por causa de um acidente de trânsito que eles mesmos causaram. Se sentir abaixo na escala social tem vários efeitos, não só no ser humano, mas também em animais. Em macacos se observou que os indivíduos com menor status social apresentavam maiores níveis de cortisol,
um hormônio diretamente relacionado ao estresse. E para confirmar que era o status social que causava esse estresse, o que os pesquisadores fizeram foi remover do grupo os indivíduos que estavam no topo dessa escala social e observar o desenvolvimento de uma nova hierarquia. Os macacos que se beneficiaram dessa nova hierarquia e subiram no seu status apresentaram uma diminuição dos níveis de cortisol, ou seja, o status social causa o estresse. O problema é que, quando a gente fala de estresse no ser humano, ao contrário dos animais que utilizam esse recurso corretamente, ou seja, para resolver um problema pontual, nós apresentamos níveis elevados de estresse por um longo período de tempo, o que acaba prejudicando o funcionamento do nosso organismo, porque a energia que deveria ser direcionada para processos essenciais e básicos acaba sendo direcionada para um estado de luta ou fuga. É como se a gente estivesse sempre funcionando num giro alto, e isso causa um consumo maior de energia e um desgaste maior nas peças. É por isso que problemas crônicos de estresse estão altamente relacionados a doenças no sistema circulatório, porque o nosso coração e o nosso sistema todo está ali funcionando com um nível de pressão básico acima do ideal. A desigualdade social afeta também a coesão de um grupo. Quando questionados se outra pessoa tiraria vantagem deles caso houvesse oportunidade, participantes de países com maiores níveis de desigualdade respondiam de forma afirmativa com maior frequência do que participantes que moravam em países com menores níveis de desigualdade. Então, além de prejudicar o indivíduo em si, a desigualdade social acaba prejudicando as relações entre as pessoas de uma sociedade, fazendo com que elas confiem menos uma na outra. Um indivíduo que tem dificuldade de se relacionar ou confiar em outras pessoas tende a se isolar socialmente. E a gente sabe que uma das várias consequências desse isolamento social é, por exemplo, a depressão. Agora, quando a gente fala de criminalidade, a relação entre os índices de homicídio e a desigualdade social é tão forte que mesmo com os dados mais recentes utilizando uma nova medida para a desigualdade, continuou se observando que em países com maiores índices de desigualdade apresentavam maiores índices de homicídio. No livro, o autor vai falar muito sobre como a instabilidade social causada pela desigualdade é capaz de mudar a forma de pensar de pessoas em situações sociais mais vulneráveis. No livro, o autor resume os efeitos da instabilidade social causada pela desigualdade com a frase "Live fast, die young". Viva rápido, morra jovem. Essa instabilidade que faz com que pessoas que vivem em situações sociais mais vulneráveis priorizem estratégias e comportamentos que não consideram as suas consequências a longo prazo. E isso inclui, por exemplo, o tráfico de drogas. O exemplo citado no livro é de um pesquisador que manteve contato com um grupo de traficantes por um certo período de tempo. Um dia, o chefe da gangue resolveu testar o pensamento de traficante do pesquisador e fez a seguinte pergunta: um fornecedor da matéria-prima da droga faz a oferta de $120 por quilo, dizendo que na compra do próximo ano ele faz um desconto cobrando só $100 o quilo. Enquanto isso, um outro fornecedor diz que faz por $100 o quilo agora, se tu garantir que no ano que vem tu compra por $120 o quilo. Qual dos dois negócios é o melhor? Sem entender, o pesquisador diz que não sabe a resposta. E aí o traficante diz que tem que comprar daquele que está cobrando menos agora, porque daqui a um ano ninguém tem como saber o que vai acontecer. Segundo o autor, a instabilidade social causada pela desigualdade é forte o suficiente para fazer que os indivíduos em situação mais vulnerável tenham grandes dificuldades
em valorizar e estabelecer planos a longo prazo, já que essa não é a sua realidade. Antes de dar o próximo passo, vamos relembrar dos conceitos lá do início. A pobreza é definida pela falta de poder econômico e falta de acesso a recursos básicos como alimentação, saúde e educação. Enquanto isso, a desigualdade social é a diferença entre o poder econômico de dois indivíduos na mesma sociedade, independente do seu acesso à alimentação, saúde e educação. Já a sensação ou percepção de pobreza é resultado da comparação que um indivíduo faz de si com outro indivíduo em um nível social, econômico ou hierárquico mais elevado. Ter esses conceitos bem claros é fundamental para a gente entender uma das relações mais importantes apresentadas no livro. A desigualdade social é inversamente proporcional à felicidade. Eu tenho certeza que tu já ouviu o ditado: dinheiro não traz felicidade. E a psicologia já se debruçou sobre isso e viu que, supridas as necessidades básicas e sobrando uma gordurinha para um lazer, dinheiro não vai fazer com que tu seja mais feliz. Agora, a novidade que o livro traz é que, além de não trazer mais felicidade, quando mal distribuído, dinheiro pode ser a causa da infelicidade. Os pesquisadores observaram que países com maiores níveis de desigualdade apresentaram menores níveis de felicidade. E não só isso, quando tinha a flutuação nessa desigualdade, tinha também uma flutuação nos níveis de felicidade. No capítulo final do livro, o autor, o Keith Payne, eu não sei pronunciar o nome dele, por isso eu chamei ele só de autor até agora, ele fala sobre como as consequências da desigualdade são como uma força gravitacional que segura e prende as pessoas naquele mesmo ambiente. Ou seja, uma criança que cresce num ambiente imprevisível, que aprende a priorizar um pensamento de curto prazo e está constantemente sob efeito de estresse, tende a jamais vir a conhecer alguém que não tenha vivido nessas mesmas condições. A analogia da força gravitacional também é interessante, porque para que um objeto escape do efeito dessa gravidade, ele precisa ter uma determinada velocidade de escape. E uma vez fora do alcance dessa força, a tendência é que esse objeto vá pelo espaço sem nunca mais voltar. Que é o que acontece com os indivíduos que conseguem acumular essa velocidade de escape e se distanciar dessa situação de vulnerabilidade. Mas fazer esse processo é cada vez mais difícil. O que se observou foi que em sociedades com maiores níveis de desigualdade social, a mobilidade social era menor, ou seja, a situação econômica do indivíduo depende cada vez mais dos seus pais e progenitores do que das ações dele em vida. Agora, para aqueles que conseguem vencer todas as tendências e se distanciar dessa situação de vulnerabilidade, a visão de mundo muda tanto que voltar e manter o contato com as pessoas que não conseguiram fazer esse processo se torna muito difícil. Esse é um dos motivos pelo qual o grupo de WhatsApp da família às vezes acaba se tornando uma terra sem lei, cheia de armadilhas e arame farpado relacionadas à política ou religião. E isso só acaba contribuindo cada vez mais para uma polarização das formas de vida e para o aumento da desigualdade social. Mas o nosso tempo já está terminando, a gente fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Se tu tem alguma sugestão de um tema que gostaria que fosse abordado num próximo vídeo, escreve aqui embaixo que eu leio todos eles. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!